No tênis, assim como não existe a perfeição absoluta nas vitórias, também não existe a terra arrasada ou o fracasso total e final nas derrotas. Elas fazem parte do jogo, muito mais do que a gente imagina ou idealiza, especialmente para os jogadores, para os tenistas que a gente torce e quer que vençam sempre. Doeu muito. A gente vem para a segunda-feira de ressaca por uma derrota que machuca, e não só a gente que torce, que está de fora, mas o próprio João Fonseca. Muito sintomático a tradução disso, a quebra da raquete no terceiro set. E dali em diante, inclusive, o jogo não existiu mais para o brasileiro. E eu não sou, nem nunca fui purista de julgar o tenista profissional que quebra uma raquete. Se você quem está assistindo aí, ok, dessa vez divergimos. Acho que é até preferível, na minha opinião pessoal, um tenista que extravasa, que transborda a insatisfação, ao invés da apatia, de passar pelo jogo sem ter esse sangue quente, né, sem ter essa preocupação com o que tem acontecido no jogo. E o João, de fato, tomou a quebra no terceiro set, já entrando numa análise um pouco mais do que aconteceu na partida. Ele saca em 0-1 no terceiro set, depois de ter feito um segundo set importante, onde dominou as ações para cima do Rodar. Já tinha sido também um grande primeiro set. E se a quebra da raquete vem, mas ela vem para que o João espantasse os fantasmas ali dele e seguisse em frente, né? Limpasse ali aquele serviço quebrado e fosse para a sequência do jogo, ok. Djokovic, Federer e tantos outros grandes já quebraram raquete. Nadal não, né? É uma exceção. Mas não foi o que aconteceu. O João quebra a raquete, fica ali numa instabilidade emocional muito grande e não se perdoa. O João vai até o final do jogo ainda se culpando pelas escolhas erradas que fez no começo do terceiro set, e o jogo escapa muito rapidamente, né? O João perde as rédeas da partida muito rapidamente. Não que ele tivesse as rédeas, o controle do jogo, como ele costuma ter na maioria das partidas, durante boa parte do tempo. Até pelo contrário, o espanhol dominou boa parte das ações. E talvez tenha sido isso também que trouxe esse incômodo, né? Essa insatisfação, esse desconforto emocional do João no começo do terceiro set. O fato é que o João, ele bateu de frente com alguém que muito possivelmente venha a ser o seu rival geracional. Nessa geração dos jogadores sub-21 aí, Rafael Rodar surge como um grande expoente. E o que nós já prevíamos, muito possivelmente venha a ser realidade. João Fonseca e Rafael Rodar tende a ser um clássico do tênis mundial. Nós dizíamos que o João jamais tinha enfrentado um jogador mais novo do que ele, foi o primeiro, e com a primeira derrota. O Rodar também de 2006, de setembro, o João de agosto, são poucas semanas de diferença entre um e outro, mas o Rodar é ali, né, por muito pouco tempo, ali, espaço, período, mais jovem que o João. E se nós também falávamos que dessa nova geração, dos Next Gen, né, os jogadores sub-21, o João estava 16-0, 16 vitórias e nenhuma derrota, agora isso acabou, essa invencibilidade contra os jogadores sub-21. E ele que era, né, o pai dessa jovem geração, invicto, inclusive para cima de Lerner Team, 3-0, para cima de Arthur Fils, 2-0, para cima de Jakub Mensik, 1-0, agora talvez o João tenha uma guarda compartilhada. É a tendência, né? Rafael Rodar também chega para ser um expoente, uma referência dessa jovem geração. E pode ter sido isso, muito possivelmente, que trouxe uma pressão ainda maior para o João.
que é de passar esse status para o circuito mundial. Olha, quem é o jovem sub-21, nesse caso dos dois sub-20, os dois têm 19 anos, que vem a ser aí o próximo grande nome do circuito, para chegar mais rápido no top 10, para bater mais rápido de frente com Alcaraz e Sinner? Quem é? E ontem o Rafael Rodar colocou o nome dele na lista, definitivamente, se é que já não estava. E se ele passar da próxima rodada e o Sinner também, quartas de final em Madrid será entre os dois, Rafael Rodar e Jannik Sinner. Isso tudo, certamente, essa somatória de fatores fez com que o João entrasse, né, nesse colapso psicológico no terceiro set e deixasse a partida escapar de uma forma um pouco mais rápida. Detalhes do jogo, positivos e negativos. Ah, Lucas, mas o João perde e tem detalhes positivos? Muitos. Por incrível que pareça, eu acho que essa derrota ela é muito mais nesse momento, nesse recorte exato da carreira do João, é uma derrota que tem muito mais pontos positivos do que pontos negativos. Disparado, na minha opinião, disparado. É uma derrota muito mais positiva do que negativa. É claro que logo após a derrota, ainda em quadra, chateado, se a gente conhece bem o João, infeliz com o que ele mesmo produziu, especialmente no terceiro set, ou deixou de produzir, né, porque ele saiu, né, saiu de órbita no terceiro set, ele foi para o fundo do poço. Mas aí, o atleta profissional, o esportista que está na alta performance, no alto desempenho, ele tem só um caminho a se fazer, que é o caminho de volta. Bate no fundo do poço, quica e volta para cima. Semana que vem tem Roma e existem coisas a serem analisadas. Perder agora para o Rafael Rodar é mais uma oportunidade para o João e para o time dele olhar para dentro, ver o reflexo do que tem sido produzido em quadra e encontrar as soluções. E por que isso é uma boa notícia, Lucas? Porque fica nítido que o João, apesar de ser um jogadoraço, apesar de produzir um tênis encantador, um tênis que chama atenção, apesar de ter muito mais qualidades do que brechas no jogo, ele deixa muito claro que, e ainda bem que isso acontece, o teto de performance ainda está muito distante. E aí vamos para a parte técnica de fato. Devolução. O João pode e deve, especialmente num jogo desse, em que o Rodar saca muito bem, um jogador de 1,91 m, e vai para a primeira bola com muito apetite, o João precisa devolver melhor. Precisa devolver mais fundo, no saibro, com mais peso, com mais spin. Não entendi, apesar de ter feito algumas boas devoluções entrando na quadra, o João agredindo, uma devolução que combina mais com piso duro e grama, o João fez grandes devoluções, dando alguns passos mais para trás, tendo um pouquinho mais de tempo para fazer o backswing, tanto de direita como de esquerda, ou até para fugir para a direita, que é o principal golpe dele, e devolveu muito bem, colocou o Rodar em situações complicadas, devolvendo assim. Não entendi porque que muitas vezes ele tentou ir para frente, e aí acabava que tinha que bloquear, porque vinha um saque muito rápido, e quando você bloqueia, ou ela vai muito funda lá próximo da linha, ou se ela ficar um pouquinho mais curta, como ficou em algumas oportunidades, no caso do Rodar, ele não perdoou. Existe um termo que se usa muito no boxe, que os pugilistas ouvem dos seus técnicos, que é um termo que vem do inglês, que é o be first. Seja primeiro, vai primeiro. Que nesse caso do João e do Rodar, é basicamente o que regeu o jogo e o que vai reger esse confronto sempre. Quem conseguir ir primeiro para a bola. É claro que pega num dia ruim um dos dois tenistas, vai errar mais, o jogo pode ir embora até rápido. Mas esse nível de agressividade que os dois têm, isso é inerente do jogo de cada um, é a tônica e o termômetro da partida. O João, em alguns momentos, eu senti ele um pouco mais acuado, um pouco mais defensivo, esperando o que o Rodar ia fazer para fazer um tênis mais reativo. Fez pontos belíssimos, como aquela passada na corrida na direita, cruzando no pé do Rodar, conseguiu bons contra-ataques. O João está se defendendo melhor, é um ponto que ele tem a melhorar no jogo ainda,
pode e deve evoluir muito, que é a sua movimentação, seu footwork, o jogo de pés, mas a evolução é nítida. E a parte física também. Porque eu não acho que o terceiro set foi embora só no psicológico, né? O João não deixou ali o set escapar só na quebra da raquete e a cabeça que viajou para algum lugar distante da quadra central da caixa mágica. O João também tem tido essa perda de energia, de intensidade, e isso tem sido um padrão até certo ponto preocupante. No Rio de Janeiro contra o Ignácio Buzzi, ele vence o primeiro set, estava ganhando, e a energia, só que foi um set duríssimo, 7-5, né, acho que com mais de 1 hora de duração, com aquela umidade do Rio, a energia caiu já a partir do segundo set. Depois isso se repete também contra o Zverev, em Monte Carlo, contra o Ben Shelton em Munique e agora novamente contra o Rafael Rodar em Madrid. Tem que ficar no jogo. Tomou a quebra, tanto da parte do ponto de vista psicológico, quanto também do físico. Tem que aguentar ficar. E se fosse um grande slam? O Rodar ia ter feito 6-1, ia assumir 2 sets na frente, 2-1, mas teoricamente nós teríamos ali pelo menos mais um set para o cara fazer os 3-1 e fechar o jogo. E o grande slam está batendo na porta. Roland Garros está chegando. Nós vamos ter um grande slam no Saibro daqui a pouquinho e muito possivelmente os dois vão ser cabeça de chave. No live ranking o João é o 29 e o Rodar acho que subiu para 36, se eu não me engano. Os dois têm grandes chances de serem cabeça de chave. Desse ponto de vista, a gente percebe que o João tem ainda muito a evoluir. E isso é bom, porque ele tem 19 anos. Só que, analisando esse jogo, e mais uma vez, acho que pode ter sido isso que incomodou o João, dessa vez não tem, nessa oportunidade a gente não tem aquele parênteses, né, aquela aspas de falar, mas olha, foi contra o número 2 do mundo, foi contra o Alcaraz, número 1 do mundo na época, olha, foi contra o número 3 Zverev, olha, mais um top 10, o João só perde para top 10, no último recorte de 20 jogos, 30 jogos, perdeu 90% ou mais só para top 10. Não, o João agora perdeu por um contemporâneo, perdeu para um jogador de 19 anos também, que é mais alto que o João e apresentou uma movimentação de fundo melhor que a do João. Quer dizer que o João se movimenta mal de fundo? Não, mas ele pode e deve e tem espaço para melhorar. Então, devolução, movimentação de fundo, footwork, preparo físico, que isso vai vir até naturalmente por conta da idade, e, esse a gente não falou ainda, primeiro serviço. O João sofreu com o Rodar, que é um atleta que tem a característica de ir para a devolução, ir para o risco, errou bastante também. O João até achou um saque ali, quicando um pouco mais alto no forehand do Rodar, que se é que ele tem alguma brecha, o espanhol no jogo, é esse forehand, especialmente esse forehand mais acima da linha da cintura e da linha do ombro. O João encontrou no segundo set esse serviço, né, dos dois lados, né, sacando um pouquinho mais alto com o kick no forehand do espanhol, que foi mais errático, mas no terceiro ele achou essa devolução também, o espanhol, e ele tem essa característica. Ele agride, ele devolve muito bem, ele absorve bem. Às vezes, se é um primeiro serviço forte, rápido, mas vai no raio de ação dele, ele consegue usar a força do serviço. Esse é o nível desses caras. Então, tudo isso perceptível para a gente entender o que o João tem a melhorar. Do ponto de vista da gente analisar esse recorte mais recente, o Rodar vinha de uma gira no Saibro incrível, né? Agora ele chega a 12 jogos no Saibro, com título em Marrakech e 11 vitórias. Ele só perdeu a semifinal de Barcelona para o Arthur Fils, que foi o campeão, num jogaço de 3 sets. Então, ele vem muito bem. E afunilando ainda, espremendo ainda mais esse recorte recente, em Madrid, o Rodar chegou muito mais quente. Foi uma contingência, acontece, né? É uma coincidência que em outros momentos nós poderíamos achar até bom, porque o João entrou de cabeça de chave 27, então ficou de bye na primeira rodada, não jogou a primeira rodada, passou direto para a segunda por ser cabeça de chave,
Na segunda rodada, o Marin Cilic sente uma intoxicação alimentar, não vai para o jogo. O João passa para a terceira rodada sem jogar em Madrid. Ele ficou basicamente uma semana inteira. Ele sai de Munique numa sexta-feira, que ele perde as quartas de final para o Ben Shelton, chega em Madrid no sábado para começar a trocar bola, só vai jogar no outro domingo. Então o João ficou 8 dias, basicamente, uma semana inteira, sem jogo valendo. E o Rodar jogou 2 vezes e 2 vezes exatamente na quadra central, a quadra Manolo Santana, que eles jogaram essa partida. Isso faz diferença. No tênis, para quem sabe, para quem joga, para quem está lá dentro, e isso faz diferença. Que o João e a equipe dele entendam que isso faz parte do processo, e eles entendem muito bem, obviamente, mas que os torcedores, especialmente os torcedores mais imediatistas, entendam que, de novo, essa vitória tem muito mais de positivo do que de negativo. João Fonseca, Rafael Rodar, vai ser um clássico geracional, não fica por aqui, não termina por aqui. Muita gente já assinando embaixo o que disse o tio e ex-técnico do Rafael Nadal, o Tony Nadal, de que o João não tinha ferramentas especiais para ser um jogador número 1 do mundo, e que o Rodar sim tinha, mas essa história ela só começou. Foi só o primeiro episódio, só a primeira batalha. A guerra ainda é muito longa e tem muita coisa para acontecer. O João vai se desenvolver e hoje, aos 19 anos de idade, eu diria que essa é a única obrigação dele. Acabou Madrid desse jeito, indigesto, difícil, dolorido, ruim de engolir, desceu quadrado. Semana que vem tem Roma. Qual que é a obrigação? Entrar em Roma melhor do que saiu de Madrid. E assim por diante. Essa é a obrigação do João. Crescer, trabalhar. O espaço, esse hiato para o teto de performance do João é muito grande. E isso, para nós, é um alento que reconforta, de fato. Faz um quentinho no coração, porque a gente sabe que o João tem um futuro brilhante pela frente. Ninguém faz a mesma trajetória. O Rodar for jogar o circuito universitário nos Estados Unidos, na mesma universidade que o João tinha sido convidado. O João recusou, o Rodar aceitou. O que o João fez de meteórico com 17 para 18 anos, o Rodar está fazendo agora, mais tarde, com 19. Então, as histórias não são idênticas, cada um constrói a sua. Nadal e Alcaraz surgiram com 15 para 16 anos no circuito. Federer, Sinner e Djokovic já foram depois dos 20. Então, todos vão construir a sua história à sua maneira. O João está construindo a dele. E o João tem um teto de performance muito, muito animador. Ele vai crescer e, com certeza, vai incomodar bastante esses caras. Quem sabe, ao invés de um Big Three, com Alcaraz, Sinner ou João ou Rodar, a gente não tem um Big Four, né? Com Alcaraz, Sinner, Rodar e João Fonseca. Tomara, vamos torcer para isso. O circuito mundial de tênis vai agradecer se a gente tiver uma rivalidade aí entre 4 ótimos tenistas. Eu fico por aqui, pessoal. Até a próxima. Grande abraço. Tchau, tchau.